Eram 13h14 da manhã quando abri a porta de casa. O cheiro daquele perfume barato de baunilha, de outra mulher, ainda pairava na gola do meu fato feito à medida. Pensava que era o mestre do meu próprio universo, um homem capaz de fazer malabarismos com uma esposa dedicada, uma carreira de alto risco e uma amante secreta sem nunca deixar cair a bola. Que tolo fui. 10 minutos depois, estava no quarto principal, paralisado. Não por um grito, nem por um tiro, mas por um par de brincos de diamante Cartier e um pedaço de papel creme que desmantelaria a minha vida. Palavra por palavra aterrorizante. Onde raio estou agora? Não, não é uma pergunta metafórica. Estou mesmo a pensar em que lugar me encontro, enquanto as paredes desta cela me sufocam. Ouço os rangidos da cama de metal, o barulho constante lá fora, e a minha mente volta àquele quarto vazio, naquelas escadas manchadas de sangue. Aquilo foi o início do fim, ou talvez o fim do início. Não sei. As coisas estão tão confusas na minha cabeça que às vezes nem sei o que é real e o que é a minha versão distorcida das coisas. Começou. Bem, a Ana diria que começou muito antes. Eu diria que a chuva em Lisboa nunca limpa nada, só deixa tudo escorregadio. Eu dirigia o meu Mercedes S-Class prateado pelas ruas sinuosas de Cascais, os pneus sibilando contra o asfalto molhado. O relógio digital no painel marcava 3:05 da manhã. Sentia aquela familiar exaustão misturada com adrenalina. Aquela fadiga específica que vinha de viver uma vida dupla. Tinha acabado de passar 4 horas num apartamento no bairro Alto com a Sofia, uma designer gráfica de 24 anos, que ria alto demais e achava as minhas histórias sobre leis de zoneamento arquitetônico fascinantes. A Sofia era caos e cor. Era a antítese da minha vida em casa. A minha vida em casa era a Ana. Soltei a gravata, verificando o meu reflexo no espelho retrovisor. Esfreguei o maxilar, à procura de batom, de glitter, de culpa. Não encontrei nada. Estava a fazer isto há 6 meses, e a culpa tinha evaporado por volta do segundo mês, substituída por um sentido de direito. Eu providenciava para a Ana, não providenciava. Pagava a hipoteca daquela imensa propriedade à beira do Tejo. Pagava o seu hobby de restaurar carros clássicos. Aparecia nas galas. Eu era um bom marido, dizia a mim mesmo, que só precisava de uma válvula de escape. Estacionei na longa entrada de Gravilha. A casa erguia-se à frente, uma maravilha arquitetônica moderna de vidro e aço que eu mesmo tinha projetado. Estava escura, à exceção da iluminação paisagística que projetava longas e dramáticas sombras contra o revestimento de cedro. Desliguei o motor. O silêncio dos subúrbios era pesado. Geralmente, este era o momento em que a ansiedade me picava. O medo de que a Ana pudesse estar acordada, a minha espera na cozinha com um copo de vinho e uma pergunta nos olhos. Mas a Ana dormia profundamente. Tomava melatonina religiosamente às 10 da noite. Aquela hora estaria em sono REM profundo, enroscada no lado esquerdo, os lençóis caros de algodão egípcio puxados até o queixo. Saí do carro, com cuidado para não bater a porta. Caminhei até a porta da frente, o ar úmido arrefecendo o calor na minha pele. Digitei o código, MIC 14, o nosso aniversário. E a fechadura destrancou com uma rendição mecânica. O hall de entrada estava frio. Foi a primeira coisa que notei. Não apenas a temperatura ambiente, mas uma quietude que parecia distinta, quase pressurizada. A casa geralmente cheirava a lírios frescos e ao zumbido suave e quente do piso radiante. Naquela noite não cheirava a nada. Cheirava a vácuo. Tirei os sapatos, colocando-os silenciosamente no tapete. Subi a escadaria flutuante, as minhas meias a deslizar contra a nogueira polida. Cheguei ao patamar e olhei para o quarto principal. A porta estava ligeiramente entreaberta. Empurrei-a, prendendo a respiração, preparando-me para escorregar para a casa de banho.
tirar o cheiro do spray corporal de baunilha da Sofia e deitar-me ao lado da minha esposa. Ana, sussurrei, só por precaução. Nenhuma resposta. Caminhei até a cama. Estava feita. Pisquei os olhos, estendi a mão e toquei no edredão. Estava apertado, nítido e completamente intocado. Franzi a testa, verificando o relógio novamente. 3:18 da manhã. Talvez ela tivesse adormecido no quarto de hóspedes. Talvez estivesse doente. Virei-me para a casa de banho privativa. Onde estaria ela? A casa de banho estava escura. Acendi a luz. O brilho repentino picou os meus olhos. As bancadas de mármore reluziam. A banheira estava seca. O pânico começou a enrolar-se no meu estômago. Uma cobra fria e escorregadia. Voltei para o quarto e acendi a lâmpada de cabeceira. Foi então que o vi. Na madeira escura da antiga penteadeira, que a Ana tanto amava, havia uma pequena caixa de veludo. Ao lado, uma única folha de papel dobrada uma vez. Caminhei até lá, as minhas pernas de repente pesadas, como se estivesse a andar na água. Reconheci a caixa de veludo. Era o presente que lhe tinha dado pelo nosso 10º aniversário, há apenas 3 semanas. Um par de brincos de diamante em forma de pera, que valiam mais do que a dívida do empréstimo estudantil da Sofia. Abri a caixa. Os diamantes estavam lá, a brilhar agressivamente sob a luz da lâmpada. Pareciam acusações. Olhei para o papel. Era o papel de carta pessoal da Ana. Papel grosso com o monograma dela em relevo no topo. Peguei-o. As minhas mãos, geralmente tão firmes ao desenhar plantas, tremiam. Li a primeira linha. Arthur, sei do apartamento no bairro Alto. Eu congelei. O mundo não parou. Apenas se estreitou até a ponta de uma agulha. O zumbido do frigorífico lá embaixo, o vento lá fora, o bater do meu próprio coração. Tudo desapareceu. Sei da Sofia, a carta continuava. Sei que estiveste com ela no meu aniversário quando disseste que estavas em Porto. E sei que estás com ela esta noite. Sentei-me no banco da penteadeira. A madeira rangeu. Senti como se tivesse levado um soco na garganta. Reli a carta, os meus olhos a percorrerem os laços elegantes da caligrafia da Ana. Era uma caligrafia apavorada. Não, era zangada. Não, era precisa. Era a caligrafia de uma mulher que tinha redigido este texto dias, talvez semanas de antecedência. Sempre pensaste que eu era passiva, Arthur. Confundiste o meu contentamento com ignorância. Mas esqueceste-te que antes de ser tua esposa, eu era auditora. Noto quando os números não batem certo. Noto quando o tempo não se explica. Lembrei-me da Ana como a tinha visto naquela manhã, a beber o seu chá matcha, a sorrir distraidamente, enquanto eu mentia sobre uma reunião tardia com o conselho de zoneamento. Ela tinha se inclinado e endireitado a minha gola. Estás lindo hoje, Art, tinha dito ela. Arrasa. Ela sabia então, e tinha me deixado sair pela porta. Olhei de novo para a carta. Não parti porque estava triste, Arthur, parti porque terminei. Lembras-te do acordo pré-nupcial? Aquele em que insististe? Aquele que os advogados do teu pai redigiram com tanto cuidado para proteger os bens da família Pendleton? A minha respiração engatou. Claro que me lembrava. Tinha sido implacável nisso. Protetor, chamava-lhe eu. Cláusula 14, secção B. A carta lia cláusula de infidelidade. Se provado com evidências substanciais, a separação de bens pré-nupciais é anulada e a parte ofensora perde a sua parte da casa conjugal e a custódia primária dos bens líquidos conjuntos. Ri. Foi um som seco e asfixiante. Evidências substanciais? Murmurei para o quarto vazio. Boa sorte. Li o parágrafo seguinte. Contratei um detetive particular há 6 meses, Arthur. O nome dele é Sr. Costa. Ele tem fotos. Tem recibos de cartão de crédito. Tem o contrato de arrendamento que assinaste para aquele apartamento em nome da tua empresa, o que, aliás,
É tecnicamente peculato, uma vez que usaste os fundos operacionais da empresa para um caso ilícito pessoal. A direção não vai gostar disso. O sangue esvaiu-se do meu rosto tão rapidamente que me senti tonto. Agarrei a borda da penteadeira. A firma Pendleton e Associados. Eu tinha imputado o aluguel do apartamento à consultoria. Pensei que ninguém verificava aqueles livros, exceto eu e o meu diretor financeiro, Pedro. O Pedro sabe, aliás. A carta continuava como se me estivesse a ler a mente. Ele ficou bastante desapontado, mas foi muito útil depois de eu lhe ter mostrado as evidências de como tens exposto a firma a responsabilidades. Levantei-me, derrubando o banco. Não, sussurrei. O Pedro não faria isso. O Pedro era o meu melhor amigo. Tínhamos construído a firma juntos. Procurei freneticamente o meu telemóvel no bolso. Liguei para o Pedro. Foi direto para o correio de voz. Liguei de novo. Direto para o correio de voz. Voltei a olhar para a carta. Havia um último parágrafo. Fui para um lugar que não encontrarás. Não te des ao trabalho de procurar. As fechaduras da casa serão trocadas até às 8 da manhã de amanhã pela empresa de segurança. Já o autorizei como principal proprietária. Verifica os documentos da Trust. Deves ter perdido a emenda que assinamos no ano passado para fins fiscais. O meu advogado, João Mendes, entrará em contato. João Mendes. O nome atingiu-me com mais força do que as ameaças financeiras. João era o tubarão dos advogados de divórcio de Lisboa. Era conhecido por deixar maridos a viver em apartamentos minúsculos, a comer noodles instantâneos. Mas, pior do que isso, João era o ex-namorado da faculdade da Ana, aquele de quem eu sempre tive ciúmes. PS, a nota terminava. Deixei os brincos. Não uso joias compradas com culpa. Faz-me ter irritações na pele. Olhei para os diamantes. Cintilavam inocentemente. Tirei a caixa da mesa com um gesto brusco. Bateu na parede com um baque surdo, espalhando os brincos pelo tapete luxuoso. Corri para o closet. Abri as portas com um puxão. Vazio. Não apenas vazio de roupas. Os cabides tinham desaparecido. As prateleiras de sapatos estavam nuas. Não foi uma arrumação frenética. Foi uma extração cirúrgica. Ela não só tinha levado as suas roupas, tinha levado a vida do quarto. Os frascos de perfume tinham desaparecido da cômoda. As fotos deles em cabo tinham desaparecido das paredes, deixando para trás fantasmas retangulares pálidos na pintura. Corri lá para baixo para o escritório. Precisava de verificar o cofre. Girei o mostrador. Esquerda, direita, esquerda. A porta pesada abriu-se. A reserva de dinheiro, 50.000 euros que eu guardava para emergências, tinha desaparecido. Os passaportes tinham desaparecido. A escritura da casa à beira do lago tinha desaparecido. No lugar deles, estava uma única fotografia Polaroid. Peguei-a. Era uma foto granulada, com grande zoom, tirada através de uma janela. Mostrava-me no apartamento do bairro Alto, sem camisa, a segurar um copo de vinho, a rir com a Sofia. Deixei cair a foto. Senti a bile subir pela garganta. Corri para a casa de banho de hóspedes e vomitei secamente sobre a sanita. Não tinha sido apenas apanhado. Tinha sido encurralado. O sol começou a nascer sobre o rio Tejo, projetando uma luz cinzenta, cruel e bela na sala de estar. Eu não tinha dormido. Estava sentado no chão da sala de estar, rodeado de silêncio. Tinha passado as últimas 3 horas a verificar freneticamente as minhas contas online. Banco de Lisboa, conta conjunta a 0, conta poupança a 1.200 euros. Ela tinha me deixado exatamente o valor da prestação da hipoteca a vencer no dia seguinte. Um último gesto irônico. Carteira de investimentos congelada. Ação pendente de revisão legal. Tentei iniciar sessão no meu e-mail de trabalho. Acesso negado. Contactar administrador. Senti-me como um homem que acordou para descobrir que lhe tinham amputado os membros enquanto dormia. Às 7h da manhã,
O meu telemóvel vibrou. Não era a Ana, era a Sofia. Olá, querido, noite divertida. Esqueceste o teu relógio aqui, porém? O Rolex. Queres passar para almoçar? Olhei para a mensagem. Sofia, a catalisadora. De repente, a ideia dela, o riso dela, o perfume de baunilha dela, o apartamento caótico dela, fez-me sentir fisicamente doente. Ela era a âncora que me tinha arrastado para o fundo do oceano. E ela nem sabia que nos estávamos a afogar ainda. Cala a boca, sussurrei para o telemóvel. Precisava de pensar. Eu era Arthur. Eu era um resolvedor. Eu construía arranha-céus. Não ia ser derrubado por uma dona de casa e um advogado. Levantei-me, as minhas articulações a estalar. Precisava de a encontrar. Se eu pudesse falar com ela, podia dar a volta à situação. A Ana amava-me. Ela estava magoada. Era só isso. Isto era uma birra muito cara e legalmente complexa. Se eu pudesse simplesmente ficar à frente dela, usar o meu charme, lembrá-la dos 10 anos que tivemos, podia consertar tudo. Mas onde estava ela? Um lugar que não encontrarás, ela tinha escrito. Fui para a garagem. Olhei para o lugar onde o seu Jaguar E-Type Vintage costumava estar. Estava vazio, mas espera, o Jaguar tinha um rastreador. Eu tinha-o instalado há 3 anos, quando o carro foi roubado e recuperado. Nunca tinha dito a Ana sobre isso, porque não queria que ela se preocupasse com roubos. Abri a aplicação de rastreamento no meu telemóvel. Os meus dedos tropeçaram na palavra passe, localizando o veículo. A roda a girar zombava de mim. Veículo encontrado. O meu coração deu um salto. O mapa ampliou-se. Não estava em Lisboa. Não estava no Alentejo. O ponto vermelho pulsava firmemente no porto, no The Yeatman Hotel, em Portugal. Ela tinha atravessado e agarrei as chaves. Não me importava com a firma neste momento. Não me importava com o Pedro ou com o e-mail bloqueado. Tinha de ir para o porto. Corri para o meu Mercedes. Forcei a chave na ignição. O motor roncou. Saí da garagem, os pneus a chiarem. Eu ia reconquistá-la, ou pelo menos ia impedi-la de me destruir. Ao chegar ao final da entrada, um SUV preto bloqueou a saída. Bati nos travões. Mexe-te! Gritei, batendo na buzina. A porta do condutor do SUV abriu-se. Um homem saiu. Era alto, vestia um fato de carvão que custava mais do que o meu carro. Tinha cabelo prateado e um rosto esculpido em granito. Era João Mendes. E ele não estava sozinho. Do lado do passageiro saiu uma mulher. Ela usava um casaco tipo trench e óculos de sol, apesar do céu nublado. Não era a Ana, era a Sofia. O meu cérebro deu um curto-circuito. O quê? Respirei. Sofia contornou a frente do SUV. Não estava a sorrir. Parecia profissional. Fria. João aproximou-se da minha janela e bateu no vidro. Baixei-o, a minha mente a acelerar. Sai do meu caminho, João. E por que é que ela está contigo? João sorriu. Não era um sorriso simpático. Era o sorriso de um predador a olhar para uma gazela ferida. Olá, Arthur, disse João com a voz suave como veludo. Já conheceste a minha sobrinha Sofia, não já? Olhei de João para Sofia. Sobrinha? Sofia tirou os óculos de sol. Os olhos dela eram duros. Foi um trabalho, Arthur, disse ela, a voz desprovida da cadência borbulhante que usava no quarto. A tia Ana paga muito bem. Senti o mundo inclinar no seu eixo. O caso, o encontro casual na cafeteria há 6 meses. A forma como a Sofia me tinha perseguido. Tu armaste-me uma armadilha. Sussurrei. Nós demos-te a corda. João corrigiu. Tu é que ataste o nó e saltaste. João inclinou-se mais, pousando as mãos na moldura da porta do Mercedes. Agora desliga o carro, Arthur. Temos muitos documentos para rever e já não és dono deste carro. Está arrendado pela empresa, lembras-te? E a partir das 6 da manhã de hoje,
O conselho de administração votou para rescindir o teu contrato por má conduta grave e apropriação indevida de fundos. João ergueu um conjunto de chaves. Estou aqui para recolher o veículo da empresa. Sentei-me ali, com o motor a trabalhar em ponto morto, o aquecedor a jorrar ar quente enquanto a realidade gélida finalmente se instalava. Eu não tinha sido apenas encurralado. Eu tinha estado a jogar um jogo que nem sequer sabia que existia. Momentaneamente preciso de pausar. Toda essa situação, a forma como a Ana orquestrou tudo, com o João e a Sofia e o Pedro, foi de uma complexidade absurda. Digo-vos, na altura, parecia que a realidade se tinha desfeito. Um homem no auge da sua carreira, um arquiteto que moldava o horizonte de Lisboa, a descobrir que as bases da sua própria vida eram tão frágeis. Em casa, na minha terra, teríamos dito, ele está completamente maluco. Mas talvez o problema fosse eu. Talvez eu fosse demasiado... não sei. Demasiado absorvido para ver o que realmente estava a acontecer. Como alguém pode ser tão cego? A verdade é que, olhando para trás, tudo estava lá. Todas as pistas. Eu simplesmente não as queria ver, ou achava que era mais inteligente que tudo e todos. Não sei se isso é arrogância ou apenas estupidez. De qualquer forma, voltando à história, para entender a magnitude da minha queda, é preciso entender o silêncio da Ana. Durante 6 meses, eu acreditei que a minha esposa era simplesmente um acessório na minha vida. Um manequim bem vestido que gerenciava minha equipa doméstica e participava em almoços de caridade. Eu não sabia que o manequim me observava com os olhos de um auditor forense. Tinha começado numa terça-feira em novembro. Um simples extrato de cartão de crédito. Eu geralmente era cuidadoso, mas a arrogância gera descuido. Tinha usado o cartão AMX conjunto para um jantar no Belcanto, uma refeição de 600 euros. A Ana tinha olhado para o extrato. Ela lembrava-se que naquela noite eu lhe tinha dito que ia pedir comida para levar para o escritório, enquanto terminava as plantas do campus tecnológico em Belém. A maioria das esposas teria gritado. A maioria das esposas teria esperado que eu voltasse para casa e atirado o extrato na minha cara. A Ana não fez nenhuma das coisas. Foi para o seu escritório particular, abriu um caderno novo e escreveu a data e a discrepância. Ela não chorou. Sentiu uma clareza fria e nítida, como água gelada nas veias. 2 dias depois, ela ligou para o João Mendes. Encontraram-se num pequeno e discreto restaurante em Sintra, a 40 minutos do nosso círculo social. João não tinha mudado muito desde a faculdade. Ainda astuto, ainda cínico, mas com fatos caros e uma reputação que aterrorizava homens adultos. Preciso de um divórcio, João, disse ela, cortando o seu bife com precisão. Mas não um divórcio normal. Quero uma demolição. João ouviu enquanto ela expunha os fatos. As noites tardias, o cheiro a perfume de baunilha. A distância emocional. Se apresentarmos o pedido agora, avisou João, ele tem a vantagem. Os bens estão misturados. A firma está protegida pelo truste. Ele dar-te-á um acordo claro, mas manterá a vida que construiu. É isso que queres? Não, disse Ana suavemente. Eu construí essa vida, João. Ele apenas pôs o nome na porta. Quero que ele sinta o que é ser um convidado na sua própria existência. Foi então que o João propôs a armadilha de mel. Tenho uma sobrinha, disse João. Sofia, ela é uma atriz a lutar em LA. É inteligente. Está sem dinheiro e odeia narcisistas. Podemos plantá-la. Não para o seduzir. Não o vamos prender legalmente, mas para estar disponível. Se Arthur estiver à procura, ela estará lá. Se ele morder, documentamos tudo. Cada mensagem, cada recibo, cada mentira. A Ana hesitou apenas um segundo. Faz isso. Nos 6 meses seguintes, a Ana deu a atuação da sua vida. Quando eu chegava a casa a cheirar a Sofia,
A Ana beijava minha bochecha e perguntava sobre o meu dia. Quando lhe comprei os brincos de diamante para aplacar a minha culpa, ela usou-os na ópera e segurou a minha mão. Tudo enquanto calculava o valor de revenda na cabeça dela. Eu observava-o a transformar-se, mas ele estava tão cego. Começou a ficar arrogante. Começou a movimentar dinheiro de forma descuidada das contas da firma para cobrir o aluguer do apartamento da Sofia. A Ana viu tudo. Ela tinha acesso às minhas palavras-passe. Eu usava a mesma variação do meu aniversário para tudo. Ela descarregou os livros de contabilidade, encaminhou os e-mails para o João. Sentou-se com o Pedro, o meu sócio, para um café. Estou preocupada com ele, Pedro. Ela tinha dito, fingindo preocupação. Ele parece errático, a gastar dinheiro da empresa em luxos pessoais. Pedro, um homem que amava o lucro mais do que a amizade, olhou para as folhas de cálculo que a Ana deslizou sobre a mesa. O rosto dele ficou pálido. Ele está a faturar o aluguer da amante como despesas de consultoria? Receio que sim, Ana suspirou. Não quero arruiná-lo, Pedro. Mas tens um dever fiduciário para com a direção. Se a autoridade tributária descobrir isto... Ela deixou a frase pairar. Ela viu o Pedro virar-se contra mim em tempo real. Foi magistral. Ela não estava apenas a divorciar-se de um marido. Estava a isolar um alvo. A noite em que ela partiu, não sentiu tristeza. Caminhou pela casa, tocando na mobília que ela tinha escolhido, na arte que ela tinha selecionado. Sentiu-se como um fantasma a assombrar a sua própria vida. Colocou a carta na penteadeira. Colocou os diamantes na caixa. Saiu para a chuva, entrou no carro alugado que o João tinha arranjado, tendo mudado o Jaguar dias antes, e não olhou para trás. A mulher que partiu já não era a minha esposa. Ela era a minha executora. De volta à entrada, a chuva tinha parado, mas o frio úmido instalara-se nos meus ossos. Estava ao lado do meu Mercedes prateado, que já não era meu. João Mendes segurava as chaves, balançando-as como um pêndulo. O Uber X geralmente é rápido neste bairro, disse João, a sua voz gotejando falsa simpatia. Eu oferecia-te uma boleia, mas a Sofia tem um casting. Sofia, a mulher a quem eu tinha sussurrado segredos, a mulher a quem eu tinha contado sobre as minhas inseguranças, nem sequer olhou para mim. Estava a verificar a maquilhagem no espelho lateral do SUV do João. Adeus, Art, disse ela sem rodeios. Obrigada pelo Rolex. Pagou a minha dívida de cartão de crédito. Eles foram embora. Eu observei as luzes traseiras do SUV desaparecerem, deixando-me ali, no meu fato feito à medida, a tremer, com um telemóvel descarregado e uma carteira cheia de cartões de crédito recusados. Tinha de andar. Caminhei 2 quilômetros até o posto de gasolina mais próximo. A humilhação queimava mais do que o esforço físico. Carros passavam por mim, talvez vizinhos, espirrando água suja nas minhas calças. Finalmente consegui convencer o funcionário do posto de gasolina a deixar-me usar o telefone fixo para chamar um táxi. Tinha 40 euros em dinheiro no bolso. Dirigi o táxi para os escritórios da Pendleton e associados no centro de Lisboa. Precisava de falar com o Pedro. Precisava de explicar que isto era um mal-entendido, uma vingança pessoal que tinha atingido o negócio. Eu podia resolver isto. Eu era o gênio criativo. O Pedro era apenas o homem do dinheiro. O Pedro precisava de mim. O táxi deixou-me em frente ao arranha-céus de vidro. Caminhei resolutamente para as portas giratórias, o maxilar cerrado. Passei o meu crachá de segurança na catraca. Bip, bip. Acesso negado. Passei de novo. Luz vermelha. Senhor Arthur! Virei-me. Era o Miguel, o chefe de segurança do edifício. O Miguel trabalhava lá há 10 anos. Eu dava-lhe um bônus de Natal todos os anos. Miguel, esta porcaria está avariada, disse eu, tentando forçar um riso. Deixa-me entrar. O Miguel olhou para os sapatos, depois de volta para mim. Parecia aflito. Não posso fazer isso, senhor. Tenho um memorando.
O senhor foi impedido de entrar nas instalações. Impedido? A minha voz subiu uma oitava. Eu sou o dono deste raio de edifício, Miguel. Eu projetei o hall em que estamos. Senhor, por favor, disse Miguel, dando um passo em frente e a mão a pairar perto do cinto. Não faça disto uma cena. O Pedro deixou uma caixa para o senhor. Miguel fez sinal para a recepção. A recepcionista, uma rapariga nova que eu mal conhecia, entregou uma caixa de cartão. Eu olhei para ela. Era leve. Peguei na caixa e saí, sentando-me no canteiro de cimento na ponta da praça. Abri a tampa. Lá dentro estava uma fotografia minha e da Ana emoldurada, o vidro rachado, o meu certificado de licença de arquitetura, um agrafador e uma carta. Rasguei a carta. Era do Conselho de Administração. Estimado Sr. Arthur, de acordo com o artigo 5 do Acordo de Parceria, turpitude moral e peculato, as suas ações foram colocadas num fundo cego pendente de uma auditoria forense. O seu acesso às contas da empresa, instalações e propriedade intelectual está suspenso imediatamente. Notificamos a direção licenciadora estadual da investigação pendente relativamente ao uso indevido de fundos de clientes. Deixei cair a carta. Não era apenas o caso. Estavam a ir atrás da minha licença. Iam garantir que eu nunca mais construísse sequer um anexo de jardim neste país. Pedro, grunhi. Tirei o meu telemóvel, que tinha 4% de bateria. Liguei para a linha privada do Pedro. Desta vez, Pedro atendeu. Tens a lata de ligar, disse Pedro. A voz dele era fria, desprovida da camaradagem que partilháramos durante 15 anos a beber uísque. Tu esfaqueaste-me pelas costas, gritei, ignorando o peão que me olhava. Tu ouviste-a? Ela é louca, Pedro. É vingativa. Ela mostrou-me os livros, Arthur, Pedro replicou. Tu gastaste 40 mil euros do dinheiro da firma num aluguer no bairro Alto. Faturaste jantares de clientes que era só tu e aquela rapariga. Colocaste a firma em risco. Eu não te esfaqueei pelas costas. Tu cometeste suicídio e salpicaste o sangue no meu fato. Eu posso explicar? Guarda isso para a inquirição, disse Pedro. Ah, e Arthur, a Ana passou por cá ontem para recolher os seus pertences pessoais do teu escritório. Ela levou os prêmios também. Disse que foi ela que te incentivou a entrar nos concursos, por isso pertencem a ela. Adeus. A linha ficou muda. Sentei-me no cimento, a agitação da cidade a mover-se à minha volta. Eu era um homem que se definia pelo que construía. Agora estava sentado nos escombros da minha própria vida. Mas então uma faísca de raiva acendeu no meu peito. Um desafio sombrio e retorcido. Eles pensavam que me tinham, pensavam que eu ia simplesmente aceitar. Olhei para a aplicação de rastreador no meu telemóvel novamente. A bateria estava a 2%. Porto, The Yateman Hotel. Ela estava lá, estava a exultar. Levantei-me. Não tinha carro, não tinha acesso às minhas contas bancárias, mas tinha 5 mil euros em dinheiro de emergência escondidos num livro oco na casa antiga da minha mãe. Uma casa que ainda não tinha vendido, vazia em Oeiras. Ia buscar o dinheiro, ia alugar um carro, ia dirigir até ao porto. Não ia deixá-la ganhar sem olhar nos olhos dela. A viagem para o porto demorou 4 horas. Eu dirigia um Ford Focus alugado que cheirava a cigarros velhos. Era uma humilhante desvalorização do S-Class, mas a minha raiva alimentava-me. Atravessei a fronteira, a da nossa própria complacência, entenda-se, ou melhor, as fronteiras entre distritos de Portugal, que eu imaginava serem países inteiros, com um olhar furioso para o agente alfandegário, o segurança da portagem, na verdade. Os meus nós dos dedos brancos no volante. Cheguei ao The Yateman Hotel às 8 da noite. O hotel era o luxo encarnado, moderno, elegante, caro. Era exatamente o tipo de lugar que a Ana escolheria. Caminhei até a recepção. Eu estava desgrenhado.
O meu fato amarrotado, os meus olhos injetados de sangue, barba escura no meu maxilar. Estou aqui para ver a minha esposa, disse ao concierge. Anna Pendleton. O concierge digitou no computador. Lamento, senhor, não fornecemos informações de hóspedes. Bati a mão na bancada de mármore. Sei que ela está aqui. O carro dela está no vosso parque de valet. Acabei de o ver. O concierge não hesitou. Segurança, disse ele no seu auricular. Espera, disse eu, baixando a voz. Tirei um maço de dinheiro, 500 euros. Deslizei-o pela bancada. Apenas me diga o número do quarto. Por favor, é uma emergência. Ela tem a minha medicação. O concierge olhou para o dinheiro, depois para mim. Suspirou. Quarto do Jesuíco 104. Mas se causar distúrbios, a polícia será chamada. Eu não esperei. Corri para os elevadores. Vicente e miro andar. O corredor estava silencioso. Contei os números. 200, 202, 204. Estava em frente à porta. Podia ouvir o som tênue da TV lá dentro. Ela estava lá. Não bati. Tirei o cartão-chave suplente que tinha roubado do carrinho de limpeza no corredor, enquanto a empregada estava distraída. Um velho truque dos tempos da faculdade. Passei o cartão. A luz ficou verde. Eu arrombei o quarto. Ana, pensas que pode simplesmente... Parei. O quarto era uma suíte com vista para o porto. Era lindo e estava vazio. A cama estava feita. O suporte para a bagagem estava vazio. Mas na secretária de frente para a porta estava um portátil. Estava-lhe aberto. O ecrã brilhava. E ao lado do portátil estava a chave do Jaguar. Caminhei lentamente para a secretária. No ecrã estava uma janela de reunião Zoom. Estava ativa. Olá, Arthur, disse uma voz dos altifalantes. Eu congelei. Olhei para o ecrã. A Ana estava lá. Ela usava um roupão de seda, segurava um copo de vinho branco. Parecia calma, radiante até. Mas o fundo não era o quarto do hotel. Atrás dela, através de uma janela, eu podia ver palmeiras. Eu podia ouvir o oceano. Onde estás? Sussurrei. Estou no lugar onde prometeste levar-me no nosso 5º aniversário, disse Ana, dando um gole no vinho. Mas estavas demasiado ocupado com aquele projeto em Porto Alegre. Lembras-te dos montados? É lindo nesta altura do ano. Os montados, olhei para o quarto à minha volta. Mas o carro, o rastreador. Contratei um motorista para levar o Jaguar para o porto. Explicou Ana, como se estivesse a explicar um problema de matemática simples a uma criança. Eu sabia que rastreavas o carro, Arthur. Eu sabia que virias a correr atrás da única coisa que pensavas que ainda possuías. Por quê? Desabei na cadeira da secretária. Por que fazer isto? Por que os jogos? Porque eu queria que estivesses exatamente onde estás agora, disse Ana, a voz endurecida. Eu queria que dirigisses 4 horas num carro alugado barato, atravessasses uma fronteira e arrombasses um quarto de hotel apenas para perceberes que és completamente irrelevante. Irrelevante? Ri amargamente. Sou o teu marido. Eu fiz-te. Não me fizeste, Arthur. Tu consumiste-me. Tu pegaste no meu tempo, na minha juventude e no meu apoio. E alimentaste o teu ego. E quando te aborreceste, tentaste substituir-me por uma criança. Ela inclinou-se mais para a câmara. Esvaziei as contas conjuntas, Arthur. Mas não roubei. Usei a procuração que assinaste há 3 anos, quando foste operado às costas. Nunca a revogaste. Liquidei os nossos bens e transferi-os para um fundo offshore nos Açores. É intocável. Vais reavê-lo talvez em alguns anos, depois de os advogados levarem a sua parte. Mas, por enquanto, não tens nada. Não me podes deixar sem nada, implorei, a luta a esvair-se de mim. Tenho a hipoteca. Tenho as dívidas. Na verdade, Ana sorriu. Paguei a hipoteca da casa. Está livre de dívidas. Eu pisquei os olhos. A esperança surgiu. Fizeste? Sim, e depois transferi o título para uma holding de propriedade do João Mendes. É o seu adiantamento para o divórcio.
Estás a invadir propriedade, Arthur. Tens 24 horas para desocupar a propriedade antes que o João te despeje. Olhei para o ecrã com a boca aberta. Ela tinha dado a minha casa, a minha obra-prima, ao homem que eu mais odiava no mundo. Adeus, Arthur, disse Ana. Aproveita a vista do porto. Ouvi dizer que está a chover. O ecrã ficou preto. Sentei-me no quarto de hotel vazio. Olhei para a chave do Jaguar na secretária. Estava num país estrangeiro sem emprego, sem casa, sem esposa, e a percepção de que nos últimos 6 meses eu não tinha sido o jogador, eu tinha sido o peão. Caminhei até a janela e olhei para a água escura do porto. Vi o meu reflexo no vidro. Parecia pequeno, mas a história não tinha terminado. Arthur era um narcisista, e os narcisistas não morrem em silêncio. Eles queimam tudo à medida que partem. Peguei na chave do Jaguar. Não ia para casa. Ia encontrar o João Mendes. A viagem de regresso para sul, desde o porto, não foi uma jornada. Foi uma hemorragia. Eu rasguei a A1 a 180 km. O Jaguar E-Type roubado guinchava debaixo de mim. O carro, uma obra-prima vintage da engenharia britânica que a Ana tinha restaurado com o seu próprio dinheiro, vibrava violentamente àquela velocidade, o volante a tremer nas minhas mãos como uma coisa viva, a tentar sacudir-me. Eu não me importava. Não estava a conduzir com perícia. Estava a conduzir com o sentimento de direito. A chuva tinha regressado, transformando a autoestrada numa fita de negrura obsidianosa e escorregadia. Cada passada do limpa-para-brisas contra o vidro soava como a marreta de um juiz. Thuac, thuac, thuac. Dentro do habitáculo, o ar estava denso com o cheiro a couro velho e o meu próprio pânico azedo. Eu falava sozinho, um monólogo maníaco e desconexo que preenchia o silêncio. Ela não pode simplesmente tirar tudo, murmurei, os meus olhos arregalados e fixos na escuridão à frente. É um truste revogável. Eu posso revogá-lo. Eu posso revogá-la. Revia a chamada Zoom na minha mente repetidamente. As palmeiras, o vinho branco, a calma da sua voz, irrelevante. Essa foi a palavra que me partiu a psique. Eu conseguia lidar com ser odiado. Conseguia lidar com ser alvo de gritos. Eu era um homem poderoso. Homens poderosos tinham inimigos, mas eu não conseguia lidar com ser irrelevante. Não conseguia lidar com ser uma nota de rodapé na minha própria biografia. Quando cruzei a ponte 25 de abril e vi as luzes de Lisboa a brilhar contra as nuvens baixas, o meu plano, se é que se podia chamar assim, tinha se calcificado num único impulso destrutivo. Não ia para um hotel. Não ia suplicar. Ia para a casa em Cascais. Eu sabia que as fechaduras tinham sido trocadas. Eu sabia que João Mendes, aquele abutre num fato de 3 peças, afirmava ser o dono da escritura. Mas eu, Arthur, era o arquiteto. Eu tinha desenhado as linhas daquela casa num guardanapo há 10 anos. Eu tinha vazado os alicerces. Eu conhecia o fôlego e os ossos da casa. Um pedaço de papel não a tornava de João, era minha. Saí na saída para Cascais, os pneus a chiarem enquanto fazia a curva demasiado apertado. Ultrapassei as sebes imponentes e os portões dos multimilionários da tecnologia, virando finalmente para a minha própria entrada sinuosa. A casa erguia-se da névoa, escura e silenciosa. Era uma fortaleza moderna de vidro, aço e cedro empoleirada na beira do rio. Geralmente, a iluminação paisagística estaria ligada, destacando os bordos japoneses que eu tinha importado. Naquela noite, estava completamente escura. Parecia um túmulo. Bati com o Jaguar no modo de estacionamento diretamente no relvado da frente. Os pneus rasgaram longos e lamacentos cortes na relva zuísia imaculada que a Ana tanto prezava. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Saí para a chuva. O vento frio batia no meu rosto, mas eu não o senti. Olhei para a porta da frente. Maciça, pivotante, de mogno. Bati nos meus bolsos. Sem chaves,
Apenas o comando do Jaguar e um pacote de pastilhas amassado. Abre a porta! Gritei para a fachada escura, a minha voz rachada, rouca e patética contra o vento. João, sei que estás aí. Nenhuma resposta. A casa olhou de volta para mim, indiferente. Caminhei para o lado, escorregando na relva molhada. Fui para a sala de sol. Pressionei o rosto contra o vidro. Estava escuro lá dentro. Tentei deslizar a porta trancada. Lembrei-me do trinco solto. Eu tinha notado isso há 3 anos. Um pequeno defeito na fabricação do mecanismo deslizante alemão. Eu tinha a intenção de o consertar, mas havia sempre uma reunião, sempre uma gala, sempre uma Sofia. Agarrei a maçaneta, levantei o painel pesado com toda a minha força e empurrei. Não se mexeu. A Ana tinha consertado. Claro que tinha. Ela tinha consertado o trinco assim como tinha consertado as finanças, silenciosamente, eficientemente, sem me dizer. A raiva, quente e cega, inundou a minha visão. Olhei para baixo e vi uma pedra de rio decorativa, uma pedra cinzenta, lisa e pesada usada na borda da paisagem. Peguei-a. Era pesada, fria e primitiva. Voltei para a frente da casa. Não hesitei. Lancei a pedra com um rugido gutural, esmagando-a contra o painel de vidro temperado estreito ao lado da porta da frente. Crash! O som foi explosivo, quebrando a quietude suburbana. Estilhaços de vidro choveram na entrada de Ardósia, brilhando como os diamantes que eu tinha comprado para silenciar a minha culpa. Estendi a mão pelo buraco irregular, a minha manga enganchando num estilhaço, rasgando o tecido do meu fato e cortando o meu antebraço. Não senti a dor. Procurei a maçaneta giratória no trinco interior. Girei-a. Clique. Empurrei a porta e tropecei no hall de entrada. João me dá... Bradei. Sai já daqui. Bati no painel da parede, acionando a cena tudo ligado para o sistema de iluminação Lutron. A casa inundou-se de luz. Eu pisquei os olhos, protegendo-os. Enquanto a minha visão se ajustava, o fôlego abandonou os meus pulmões. A casa estava vazia. O hall de entrada, geralmente dominado por uma maciça escultura abstrata e um tapete persa, estava nu. As paredes, outrora adornadas com arte local selecionada, estavam despidas, exibindo apenas os tênues quadrados mais escuros, onde as molduras tinham pendurado por uma década. A sala de estar para além era um cemitério de lençóis brancos. Os poucos móveis restantes, o sofá, o piano de cauda, estavam cobertos com capas protetoras, parecendo fantasmas disformes. Cheirava mal. O cheiro a lírios e cera de abelha que tinha definido o meu lar durante 10 anos tinha desaparecido, substituído pelo cheiro a amoníaco, cartão e algo mais acentuado. Whisky. Estás a invadir propriedade, Arthur. A voz veio de cima, calma, ressonante. Eu girei, os meus sapatos molhados a chiarem no chão de madeira. De pé no patamar do mezanino, encostado casualmente ao corrimão de vidro, estava João Mendes. Ele parecia irritantemente à vontade. Usava um roupão de seda azul marinho sobre uma camisa branca e calças, segurando um copo de cristal de líquido âmbar. Olhou para mim, não com medo, mas com o ligeiro aborrecimento que se poderia mostrar a um cão enlameado que tinha entrado na casa. E ele não estava sozinho. Das sombras do corredor atrás de João, uma mulher deu um passo em frente. Estava embrulhada num grosso cobertor de caxemira creme. O cabelo dela estava preso num coque desarrumado, e ela segurava uma caneca de chá. Era a Sofia, mas não era a Sofia que eu conhecia. A Sofia que eu conhecia era borbulhante, de olhos arregalados, e olhava para mim como se eu fosse um deus. Esta mulher parecia cansada. Os seus olhos eram afiados, frios e inteiramente desprovidos de afeto. Tu, respirei, a palavra arranhando a minha garganta. Estás na minha casa, a usar as roupas da minha mulher. Tecnicamente, Sofia disse,
a voz seca e desprovida do tom infantil que usara durante 6 meses. Este é o cobertor de hóspedes do João e a casa pertence ao Fundo de Liquidação de Ativos Penderton. Então estás na casa do fundo. Eu ataquei as escadas, subi 3 degraus antes de parar, as minhas pernas de repente pesadas como chumbo. Agarrei o corrimão, os meus nós dos dedos brancos. Vou matar-vos, sussurrei a tremer. Vou matar-vos aos dois. Eu não recomendaria isso, disse João, dando um gole lento na sua bebida. O alarme silencioso foi acionado no momento em que quebraste o vidro, Arthur. O tempo médio de resposta da polícia de Cascais é de 4 minutos. Tem cerca de 90 segundos. Deixem-nos vir, gritei, apontando um dedo manchado com o meu próprio sangue para João. Vou contar-lhes tudo. Vou contar-lhes sobre a armação, a conspiração. Contrataram uma para me seduzir para poderem roubar a minha empresa. A Sofia não se abalou com o insulto. Ela apenas deu um gole no seu chá, observando-me por cima da borda da caneca. Não foi armadilha, Arthur. Armadilha exige coerção. Forcei-te a comprar-me aquele apartamento. Forcei-te a faltar ao aniversário da tua esposa. Forcei-te a dizer que me amavas mais do que alguma vez a amaste a ela. Mentirosa, gritei. Tudo foi uma mentira. O afeto foi uma mentira. Sim, Sofia admitiu calmamente. Mas os dados eram muito reais. Tens segurança operacional desleixada, Art. Deixaste o teu portátil aberto. Usaste a mesma palavra passe para o teu telemóvel e para a porta da garagem. Tornaste tudo tão fácil. Foi, na verdade, aborrecido. Senti o quarto a girar. Aborrecido. Eu era o gênio dinâmico. Eu era o arquiteto do horizonte. Não podia ser aborrecido. Pensas que isto se mantém em tribunal? Olhei para João, desesperado por um apoio legal. Adultério não anula um pré-nupcial neste país. Não assim. Vou processar-vos por conspiração. João pousou o copo no corrimão. Olhou para mim com genuína piedade. Ainda não percebes, pois não? Disse João suavemente. Pensas que isto é sobre o caso? Pensas que a Ana destruiu a tua vida porque a traíste? Ela é ciumenta, vingativa. Arthur, para! João ordenou. A autoridade na sua voz fez-me calar. A Ana não te deixou porque estavas a dormir com a Sofia. Ela podia ter vivido com isso. Ela deixou-te porque eras perigoso. Eu franzi a testa. Perigoso? Sou arquiteto, não um gangster. Há 3 meses, disse João, estavas na cama com a Sofia. Tinhas consumido uma garrafa de uísque. Estavas a sentir-te expansivo, gabarolas. Sofia levou a mão ao bolso do roupão emprestado e tirou um pequeno gravador digital preto. Ergueu-o. Lembraste do que me contaste sobre o projeto do arranha-céus de Belém? Perguntou Sofia. O meu sangue gelou. O projeto de Belém, a alteração do zoneamento, a restrição de altura que tinha ameaçado inviabilizar o negócio. Eu não sei do que estás a falar. Toca, Sofia, disse João. Sofia apertou o botão. O áudio era nítido. A minha voz preencheu o hall de entrada cavernoso e vazio. Era inconfundível. A arrastamento da bebida, a arrogância, o tom grave de um homem a tentar impressionar uma mulher mais jovem. O Pedro é um cobarde, querida. Ele preocupa-se com as regras. Eu disse-lhe que as regras são para quem não pode pagar para as quebrar. Encontrei-me com o comissário de zoneamento no parque de estacionamento do restaurante terrivelmente barato perto da A5. Entreguei-lhe uma mala de ginásio com 50 mil em notas mistas. Pum! Variação aprovada na manhã seguinte. É assim que se constrói um legado, Sofia. Não pedes permissão. Compras. Clique. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu desabei contra o corrimão. Deslizei até me sentar nas escadas, com a cabeça nas mãos. O corte irregular no meu braço manchava de sangue o riser branco imaculado. Tu gravaste-me, sussurrei.
Tivemos de o fazer, disse João, descendo as escadas lentamente, parando alguns degraus acima de mim. A Ana encontrou o levantamento no livro de contabilidade da empresa. 50.000 euros marcados como custos de material. Ela sabia que não comprava os materiais com dinheiro. Ela suspeitou de suborno. João inclinou-se, a voz dele baixando para um sussurro. Sabes o que os federais fazem quando apanham um sócio de uma empresa a envolver-se em suborno e fraude eletrônica? Arthur, eles usam a lei Rico. Apreendem tudo, não apenas os teus bens, os bens dela, a casa, a sua herança, a sua pensão, tudo o que foi manchado pelo teu dinheiro sujo. Olhei para cima, os olhos vermelhos. Então ela não iniciou o divórcio para te punir, disse João. Ela iniciou-o para separar os bens dela dos teus antes que a acusação chegasse. Ela precisava de provas de que não era cúmplice. Precisava de provas de que te estava a investigar, não a ajudar. Essa gravação, esse é o acordo de imunidade dela. Prova que ela foi a denunciante. Olhei para o chão. A magnitude da traição e a sua brilhante execução esmagaram-me. Ela não me tinha apenas enganado num divórcio. Tinha me transformado num réu criminal para salvar o seu próprio futuro financeiro. Onde está? Gaguejei. A gravação. O original está com o procurador-geral, disse Sofia. Enviado por correio seguro ontem de manhã. A cópia está na nuvem e outra cópia está com o Pedro. Pedro? Levantei a cabeça bruscamente. O Pedro aceitou o acordo, Arthur, disse João gentilmente. Ele está a testemunhar contra ti. Em troca de imunidade total e retenção dos bens legítimos da firma, ele está a dar-lhes tudo. Os livros duplicados, os e-mails, as datas dos pagamentos. Está sozinho. Olhei à volta da casa vazia. Olhei para as sombras onde a minha arte costumava estar pendurada. Olhei para a mulher por quem tinha arriscado tudo, que agora me olhava como um espécime num frasco. Olhei para o homem que eu tinha odiado durante 20 anos, que agora era o mestre do meu domínio. Eu era um homem que construía arranha-céus, estruturas projetadas para suportar terremotos e tempestades de vento. Mas eu tinha construído a minha própria vida sobre uma fundação de areia e a maré tinha finalmente chegado. De repente, o quarto foi banhado por uma luz azul e vermelha oscilante. As sirenes eram altas agora, cortando a pesada porta da frente. Pneus rangeram na gravilha lá fora. Portas de carro bateram. Polícia. Temos o perímetro seguro. Uma voz gritou lá de fora. Não me mexi, não corri, não havia para onde correr. A conta nos Açores que a Ana mencionou, eu não conseguia aceder. O meu passaporte tinha desaparecido, a minha reputação estava morta. Olhei para João uma última vez. Ela... A minha voz quebrou. Limpei a garganta, tentando reunir o último pedaço de dignidade. Ela odeia-me? João considerou a pergunta. Olhou para o vidro partido no chão, a lama no tapete, a ruína de um homem nas escadas. Acho, disse João, que ela não sente nada. Tu deixaste de ser o marido dela há muito tempo, Arthur. Tornaste-te um passivo. E a Ana é auditora. Ela anula passivos. Polícia! A porta da frente foi totalmente arrombada. 3 agentes invadiram o hall de entrada. Armas apontadas, lanternas a cegar. Mãos! Deixem-me ver as vossas mãos! Arthur levantou-se lentamente. Endireitou as lapelas do seu fato molhado e arruinado. Olhou para os agentes, depois de volta para o espaço vazio na parede, onde o seu retrato costumava estar pendurado. Levantou as mãos no ar. Enquanto os agentes o apressavam, forçando-o contra a parede para o algemarem, Arthur viu Sofia virar-se e voltar para as sombras do corredor. João deu um gole no seu uísque, observando a prisão com o interesse desapaixonado de um homem a ver as notícias da noite. O aço frio das algemas prendeu os pulsos de Arthur.
Era a única joia que ele usaria por muito, muito tempo. E hoje, cá estou, cumprindo a minha pena. A história que lhes contei sobre a queda de Arthur Pendleton. Bem, é a minha versão. O mundo continua a girar, as cidades continuam a ser construídas. A Ana, ao que parece, encontrou a paz num pequeno vinhedo no Alentejo, ou talvez na Toscana, não me lembro bem onde ela acabou por comprar. Sei que não se casou de novo, e dizem que ela percebeu que não precisava de ninguém para se sentir completa. Eu, às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que perdi tudo por causa de uma série de mal-entendidos e conspirações. Provavelmente ambos. Assim é a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha. E, sinceramente, ainda estou a tentar descobrir o que é que isso realmente significa. Acham que a Ana foi demasiado longe ou que eu tive exatamente o que merecia? Não tenho certeza de qual é a resposta, e isso, por vezes, é o que mais me